certamente não é um título de ação judicial do país. Ele segue hoje esse processo, embora com uma dimensão bastante menor do que aquela de 2016, ainda com um processo muito complexo, de grande magnitude, com muitos desafios a vencer pela frente. No início desse processo, lá em 2016, vocês vão lembrar que as dívidas financeiras da companhia eram da ordem de 65 bilhões de reais. Que há valores atualizados para o dia de hoje, para o atual momento da companhia, hoje certamente seriam valores superiores a 100 bilhões de reais. Então, de fato, de lá para cá, a companhia fez um percurso de redução muito significativo e, obviamente, essa nova recuperação tem uma magnitude, embora ainda grande, muito inferior à do primeiro processo de 2016. Aquele primeiro plano de recuperação judicial fez com que fosse possível a continuidade da companhia, com a proteção imediata do seu caixa, e de maneira crítica, para nós, transformou a governança da companhia, com um novo conselho, uma nova administração, sem um grupo de controle definido, e isso permitiu um foco exclusivo da sua administração no processo de recuperação da companhia, tendo o interesse de preservação da companhia e, obviamente, satisfação das suas obrigações como o único foco da administração até aqui. A partir de 2019, já com essa nova governança, a administração da companhia, representada naquele momento pelo seu conselho em particular, entendeu que a companhia precisava, sim, de uma grande mudança estratégica para sobreviver. Porque naquele momento, sem capacidade de investimento, com uma infraestrutura por vezes defasada, em particular na sua infraestrutura móvel, com um cenário de STFC, da sua concessão de telefonia fixa, que era a sua maior receita quando do pedido de RJ. É bom nós nunca nos esquecermos disso. Se deteriorando a uma velocidade muitíssimo superior à prevista, seja prevista nos contratos de concessão, seja prevista no primeiro plano de recuperação judicial, a companhia, naquele momento, infelizmente, estava fadada a se tornar inviável num curtíssimo espaço de tempo, se nada fosse feito em relação à mudança de direção. Com isso, o conselho, a administração e, obviamente, envolvendo toda a sua gestão, acabou criando um novo plano estratégico que permitiu o foco no desenvolvimento da fibra ótica, que até aquele momento não era um negócio de geração de receita direta para a companhia, e sim só um negócio de infraestrutura de suporte às suas demais atividades. Na venda dos ativos de telefonia móvel, que, como eu mencionei, possuíam uma infraestrutura bastante defasada e pouco competitiva naquele momento, embora ainda valiosa, até mesmo pelo seu espectro e sua base de clientes. Na separação estrutural da infraestrutura, e isso foi feito para criar um novo modelo de atuação que requeresse menos investimentos e menos caixa por parte da companhia, já que naquele momento não existia a capacidade de investimento. E foi feito também o início de um trabalho muito aprofundado de redução de custos, seja das suas operações regulares, seja da sua rede legada de telefonia fixa, incluindo aí a abertura de um bilionário processo de arbitragem contra o poder concedente na concessão do STFC, em função da notória e pública insustentabilidade da concessão, e que foi penalizada por anos a fio por condições anacrônicas, seja de competição, seja de regulação, além de impactada seriamente por eventos de desequilíbrio econômico-financeiro. Então essa era a situação da companhia quando se começou esse trabalho estratégico em 2019. Esse novo plano levou, em 2020, a um aditamento do plano de recuperação judicial original, que foi, o plano de recuperação judicial original foi homologado no início de 2018, e esse aditamento, então, permitiu, que foi feito na segunda metade de 2020, ele permitiu a execução das inúmeras operações que buscavam trazer a companhia de... Pessoal, como vocês estão vendo aí, aqui Guilherme Borges, né, do canal Investir Sempre, e o Rodrigo Abreu falando aí de, basicamente, histórico da recuperação judicial da Oi, o que foi acontecendo, todos os detalhes, né, que permearam isso daí, tá? Eu já agradecer a sua audiência, já se inscreva no canal Investir Sempre e, por favor, comente aí embaixo, compartilhe esse vídeo e vamos continuando aqui. Extra delas no início de 2020, e que foi seguida por um refinanciamento dessa mesma emissão em 2021, e também por duas operações de empréstimos ponte extraconcursais até a conclusão da venda dos ativos em 2022. Essas operações previstas no aditamento
foram todas cumpridas integralmente, incluindo as vendas da UPI Móvel, a venda da UPI Infraco, sempre por meio de processos competitivos públicos, aprovados pelos credores, aprovados pelo Juízo da Recuperação, aprovados pelo Ministério Público, com uma governança bastante cuidadosa e bastante transparente em todos os seus detalhes, não tendo havido qualquer oposição formalizada contra os mesmos quando da sua realização. No entanto, esse processo também enfrentou, como é natural em um processo dessa complexidade, inúmeros percalços e alguns atrasos importantes em função da complexidade do processo e dos prazos alongados de aprovações, sejam regulatórias, sejam concorrenciais. E nesse meio tempo, todos os pagamentos aos credores e todas as obrigações do plano e seu aditamento até então foram cumpridas, incluindo o pagamento integral de todas as operações extraconcursais tomadas após a RJ, ou seja, a companhia fez 4 tomadas de crédito e repagou as 4 tomadas de crédito, incluindo o pagamento integral do maior credor da companhia à época, que era o BNDES, um valor aproximado de 4,7 bilhões de reais, e com isso diminuindo, sim, significativamente a dívida financeira da companhia em meados de 2022, após a conclusão dessas operações. Naquele momento, para menos de 30 bilhões em valores nominais e menos de 20 bilhões se expressa em valores líquidos a valor justo. Cumpre-se lembrar também que durante todo esse período, a companhia continuou a operar os seus serviços de maneira absolutamente regular, com qualidade, normalidade, atenção a todos os seus clientes, públicos ou privados, grandes ou pequenos, empresas ou pessoas, fazendo o lançamento de produtos, fazendo o desbravamento de novas oportunidades de negócio. É exatamente aí que nasce a Oi Fibra, né, gente? A Oi Fibra, ela vem como uma operação, bem como a Oi Soluções, são operações que foram estruturadas da forma como estão relativamente há pouco tempo, 3, 4 anos, e que vem ganhando cada vez mais e mais representatividade na receita, no conglomerado econômico da Oi, né? Ao longo de 2022, coube, na segunda metade de 2022, ao Juízo da Recuperação, naquele momento, então, analisar o fim do período de supervisão judicial do primeiro plano de recuperação da companhia, que acabou sendo decretado mais para o final de 2022. A companhia, naquele momento, ao comentar sobre a possibilidade, primeiro, do fim da supervisão judicial e depois, com a própria decretação do fim da supervisão judicial, uma vez que tinham sido cumpridas todas as obrigações do PRJ até aquele momento, a companhia foi bastante diligente e enfatizou que, apesar do processo de recuperação ter sido cumprido e as suas obrigações até aquele momento terem sido cumpridas, a companhia ainda não tinha sua viabilidade de longo prazo assegurada, sendo que explicitamente a companhia mencionou a dependência de 3 fatores críticos para frente. O primeiro deles, a continuidade da sua performance operacional. Para o crescimento da fibra ótica, principalmente em substituição às contínuas quedas de receita do STFC, bem como a redução dos custos operacionais, em particular ligados à sua base legada. E como parênteses aqui, o STFC, à época da recuperação judicial, em 2016, gerava receitas de cerca de 10 bilhões de reais para a companhia. Hoje, ingressando no ano de 2024, os números são públicos e fazem parte das premissas que foram divulgadas ao mercado. A expectativa é de que a concessão de telefonia fixa gere menos de 1 bilhão de real de receitas para a companhia em 2024. Ou seja, a companhia perdeu 9 bilhões de reais de receitas. É uma coisa muito complicada, né, gente? 9 bilhões de reais de receita, de perda aí por causa do STFC. STFC, tá, gente? É o Serviço Telefônico Fixo Comutado, que é onde a Oi tem a concessão dela, né? Realmente uma perda de receita muito grande, até porque a telefonia fixa, ela está morrendo, né? Essa é a palavra correta. Ela tem decaído muito as suas atividades, as suas receitas e o uso por parte dos consumidores em geral, né? Descontos autorizados pela LRF, que as levaram para cerca de 8 bilhões de reais a valores de hoje, já depois do levantamento de mais de 2 bilhões de reais em caixa que foram liberados para a União, mais a possibilidade de migração da deficitária concessão para o modelo de autorização, para a qual a agência e o TCU definiram a priori custos elevadíssimos, na nossa visão inapropriados, de mais de 15 bilhões de reais. E por outro lado,
o equilíbrio dessas obrigações com os nossos pleitos na arbitragem de concessão, que hoje já se encontram em valores atualizados superiores a 60 bilhões de reais. E, finalmente, o terceiro ponto que foi destacado pela companhia naquele momento, na segunda metade de 2022, foi a reestruturação das dívidas financeiras, o equacionamento das suas dívidas financeiras, pois, tal como declarado publicamente ao fim daquele ano, apesar da grande redução da nossa dívida, a companhia ainda não teria condições de obter um equilíbrio de longo prazo entre a sua capacidade de geração de resultados e a necessidade de pagamento da dívida. Explicitamente foi mencionado, eu mencionei em uma reunião aberta para investidores da companhia, que no futuro a companhia poderia chegar a um patamar de geração de EBITDA de cerca de 2 bilhões de reais. No entanto, esses valores seriam insuficientes para arcar com uma dívida de cerca de 30 bilhões de reais no médio e longo prazo, ainda que no curto prazo o equilíbrio, seguidas as premissas, observadas as premissas do plano que estava em execução, fossem atingidas. Essa postura, que foi uma postura cuidadosa, na nossa visão responsável da companhia, foi até mesmo reconhecida pela própria CVM, que, diante de alguns questionamentos em alguns processos mal fundamentados de sinalização equivocada ao mercado, refutou integralmente os mesmos, por entender que a comunicação da empresa foi sim transparente e com a devida dimensão dos desafios ainda por enfrentar. Em função desses três fatores, que são os pilares de atuação da companhia hoje, nós seguimos trabalhando duro em cada um desses pilares, com inúmeras atividades, sejam elas de redução de custos e do tamanho da companhia. A companhia vem passando sim por uma grande simplificação de sua estrutura, de seus processos, tendo reduzido significativamente os seus custos operacionais em relação ao passado, e basta acompanhar as nossas calls de resultado, as nossas divulgações de resultado trimestrais, e a Cristiane sempre apresenta um volume de redução de custos ano contra ano, mesmo diante de índices inflacionários elevados, que é muito significativo comparado com o passado, e ainda assim com uma parte significativa dos nossos custos atuais voltada a operar um negócio deficitário, que não podem ser reduzidos sem uma mudança regulatória que está sendo discutida. Além disso, atividades da busca de uma solução de consenso nesse processo específico do equacionamento da concessão, onde foi aberto formalmente então um grupo de negociação na chamada CSEX Consenso do TCU, que é um grupo criado justamente para mediar conflitos entre poder público e poder privado e empresas privadas, principalmente no que diz respeito a concessões, são os temas de maior destaque, fazendo com que um fórum oficial de possibilidade de acordo fosse, então, criado, pudesse ser estabelecido com a participação da companhia, da Anatel, do TCU, da AGU e do Ministério das Comunicações, cujo prazo para término de atividades foi estendido por mais 30 dias até o seu prazo final, e que vai se encerrar no dia 23 desse mês. Também com inúmeras atividades de negociação com credores, tal como foi publicamente divulgado por meio de fato relevante ao final de 2022, com a contratação de assessores financeiros específicos para a reestruturação de dívida, no nosso caso a Moelis & Company, para iniciar as discussões de redução de dívida com os credores. Como observação adicional, eu diria aqui que, de maneira muito clara e transparente, a companhia lá atrás fez essa divulgação, e é claro que uma companhia que tem o seu futuro assegurado não depende da contratação de um assessor de reestruturação. Essa sinalização que a companhia fez de que existia essa sanidade foi pública, transparente, feita com a devida antecedência em relação aos processos que a gente passou a viver a partir daquele momento até aqui. E finalmente eu chego... E aí que tem um detalhe muito grande, né? A negociação com os credores, ela foi, principalmente realizada com a ajuda da Moelis & Company, muito dura para os credores. Então a perspectiva de uma redução de 75% da dívida financeira da Oi, credores aí que vão receber lá para 2050 uma parcela da dívida. Então, assim, realmente foi uma negociação que, para os credores no geral, os penalizou muito, né? E vários credores, obviamente, ficaram insatisfeitos com essa renegociação de dívida, porque, obviamente, a dívida que eles antes tinham com a Oi foi extremamente reduzida aí, né? E na minha visão, a saída do Rodrigo Abreu tem a ver com essa insatisfação dos credores. Eles tomaram uma certa birra do Rodrigo Abreu, porque ele foi o grande cérebro por trás dessa renegociação. Mas essa renegociação foi muito boa para a Oi, porque vai ajudar de uma maneira
muito importante, de uma maneira muito relevante, a administração da dívida que a Oi vai ter após a recuperação judicial. Após o início da recuperação judicial, a sua homologação, né? Continuando. Substancialmente limite. Nós não podemos reduzir custos da concessão e isso nos obriga a operar um serviço muito deficitário antes do final das discussões de mudança regulatória do STFC. Vários fatores, no entanto, não são completamente controláveis e podem, no máximo, ser influenciados pela companhia, em maior ou menor grau, como, por exemplo, o ambiente competitivo, como a atratividade dos seus produtos e serviços frente às ações de mercado, como os valores esperados em processos de venda de ativos, por exemplo. Quando você faz um processo de venda de ativo, obviamente você coloca os preços, mas isso depende de aceitação de mercado, apetite de possíveis compradores, competição entre possíveis compradores e assim por diante. E vários, finalmente, nem são controláveis em nenhuma circunstância, estando sujeitos a fatores completamente exógenos, como inflação, como câmbio, como taxa de juros, como o crescimento econômico do país e, por que não dizer, pandemias e variações do ambiente global de negócios. E foi nesse contexto que, apesar de uma execução bastante focada, com muita dedicação, com muita seriedade, em um estrito processo de governança da companhia, que nós nos encontramos acontecendo ao longo do tempo e que levaram à frustração de várias expectativas, por vezes com impactos de grande magnitude e que nos levaram então a tomar a decisão pela nova recuperação judicial da companhia no início de 2023. Sem me alongar muito nesses fatores, até porque eles já foram amplamente explanados na própria petição da recuperação judicial, a companhia se deparou ao longo dos últimos 4 anos, para citar aqui como exemplos, vários fatores como uma pandemia global, com efeitos recessivos de longo alcance, com impacto duradouro na capacidade de consumo das famílias e no crescimento esperado do país por um número grande de anos. Agora o crescimento começa a ser retomado. Pessoal, só já agradecendo a presença de todos vocês. Meu nome é Guilherme Borges, eu sou contador e investidor de Oi. Então se inscreva aqui no meu canal, o canal Investir Sempre. Agradeço muito a sua presença nesse vídeo. Vamos continuar aqui. Obrigações regulatórias, incluindo, nesse caso, até mesmo o pagamento, por exemplo, de contratos take or pay de insumos, como torres, que apesar de baixíssima utilização, carregam consigo obrigações financeiras contraídas em períodos muito anteriores à RJ, e em alguns casos, posteriores até mesmo a 2040. Com a mudança tecnológica em algumas áreas de maneira acentuada, que por um lado permitiram a construção e viabilização de um novo mercado, que é o mercado da fibra, mas por outro também levaram ao declínio de consumo de serviços, não só da telefonia fixa já mencionados, mas também incluindo aqui os serviços de televisão por assinatura, em particular os serviços de televisão por assinatura via satélite, para os quais a companhia havia se engajado em compromissos de longo prazo de ocupação de satélite já há mais de 10 anos e com impactos financeiros duradouros até 2027. Com fatores como a desvalorização significativa da taxa de câmbio da moeda brasileira ao longo do período, fazendo com que, mesmo com os aumentos de pagamento de dívidas e todo o esforço de redução de dívida financeira, a nossa dívida sofresse um impacto líquido de aumento de mais de 10 bilhões de reais no balanço, única e exclusivamente por fatores de câmbio e não por contração de novas dívidas, além de um consumo em caixa maior para pagamentos de cupom, que consumiu no horizonte de execução desse plano cerca de 3 a 4 bilhões de reais mais do que o planejado. Ou seja, aqui a gente está falando de uma condição absolutamente exógena em uma companhia com um processo de recuperação bastante apertado que, ao longo de um período, por um fator completamente não controlado, passou a ter mais de 10 bilhões de dívidas no seu balanço não previstas e mais de 3 a 4 bilhões de reais de caixa a menos no seu balanço por essas mesmas razões. Além disso, aumento de taxa de juros aconteceu durante esse período, então uma contração do mercado de crédito. Isso aumentou os custos das operações DIP que foram realizadas ao longo desse período e que, de novo, lembre-se, foram integralmente repagas, mas que acabaram consumindo mais caixa no período. Nós tivemos o atraso nas conclusões das operações de vendas de ativos, fazendo com que se alongasse o período de consumo de caixa e a utilização desses empréstimos ponte, em função dos longos processos de aprovação regulatória e concorrencial. Como parte de um desses processos de venda de ativos, nós ainda tivemos a frustração do recebimento integral de recursos ligados à venda dos ativos móveis da companhia, o que levou a um processo de arbitragem e negociações intensas entre a companhia e o seu grupo de compradoras,
e que fez com que se frustrasse inicialmente o recebimento de cerca de R$1,5 bilhão de reais, que posteriormente puderam apenas ser parcialmente recebidos, diante de uma condição de uma longa arbitragem e acordos para levantamento de caixa num período mais curto, dada a necessidade de caixa da companhia. Então, foram resultados, obviamente, importantes, mas muito aquém daqueles planejados quando da venda original. E, finalmente, por que não dizer do enorme aumento da intensidade competitiva no próprio mercado de fibra, diante de um quadro mais difícil da macroeconomia. Hoje, esse é o principal mercado da companhia, e isso frustrou não só a expectativa original de crescimento da base, que apesar de ser hoje a segunda maior base de fibra do país, com mais de 4 milhões de usuários, passou ao longo de 2023 e ao final de 2022 por um momento importante de desaceleração de mercado, para todo o mercado, mas isso fez com que fosse então também frustrada a expectativa, por exemplo, de repasse de aumento de custos para os preços ao consumidor, que não puderam ser realizados como previstos, levando ao aumento dos custos operacionais da fibra em relação às suas receitas esperadas. A companhia nesse período passou até mesmo por uma situação inusitada de sofrer ataques de concorrentes à sua base de clientes, sob a argumentação de venda que buscava iludir consumidores com a premissa de que a empresa havia sido vendida e que por isso eles deveriam transferir os seus contratos para terceiros, ou de que ela deixaria de operar iminentemente, dentro de poucos meses, e que por isso os consumidores precisavam cancelar os seus contratos. Infelizmente, a companhia passou até mesmo por esse tipo de situação. Com isso, de maneira responsável, não restou alternativa à companhia que não a de buscar um processo organizado de recuperação, reestruturação das suas dívidas, de forma a garantir a sua preservação em um ambiente de um processo público e transparente. Vamos falar um pouquinho do plano atual e da sua negociação com os credores. Nós chegamos, então, ao processo de negociação do atual plano de recuperação judicial, que, como comentado, se iniciou ao fim de 2022 em relação às condições de negociação com credores e que, após a entrada, o ingresso do pedido do plano de recuperação judicial, vem passando por sucessivas e longas negociações com os diversos grupos de credores desde então. Ao apresentar o seu pedido de recuperação, a companhia, naquele momento, apresentou também o que seriam as bases de um plano pré-acordado com um grupo de credores que representava a maioria dos detentores de títulos de agências de fomento à exportação e de bonds da companhia, em condições que determinavam a obtenção de novos financiamentos de longo prazo para a execução do plano, novas vendas de ativo e reduções importantes das dívidas passadas, de maneira diferenciada para credores que aportassem novos recursos à companhia na condição de financiamentos extraconcursais e os demais credores, sempre em busca de condições que permitissem à companhia a visão da sua sustentabilidade de longo prazo. Naquele momento ainda a companhia destacou que o foco das negociações e do plano eram a reestruturação das suas obrigações financeiras e de take or pay, impactando o mínimo possível fornecedores e não impactando as demais classes de credores. Essas condições foram sucedidas então pela obtenção de um financiamento emergencial, um DIP, de cerca de 275 milhões de dólares, que ao longo do ano passado foi atualizado, foi aditado para um DIP atual de 325 milhões de dólares, que permite que a companhia continue a cumprir com as suas obrigações enquanto trabalha na aprovação de seu plano e na execução do seu plano de longo prazo. No entanto, as discussões detalhadas... É sério que você está pagando taxa elevada em maquininha de cartão? Apresentaram alterações, seja... A famosa pausa para publicidade, né, pessoal? Continuamos aqui, obrigado por você estar no canal Investir Sempre. Um forte abraço a todos vocês. Meu nome é Guilherme Borges, se inscreva no canal. Credores, tanto financeiros quanto não financeiros, incluindo, como eu mencionei, a própria mudança do cenário internacional. Esse cenário foi que a companhia então apresentou o seu último plano, que é o plano que está protocolado hoje, e que é conhecido por todos, como eu mencionei, por ter sido apresentado nos autos, no edital da Assembleia, e que de maneira muito resumida nós apresentaremos agora em seus principais pilares. Obviamente que os detalhes do plano estão à disposição de todos, fazem parte de todo o processo, mas não cabe entrar aqui nos detalhes específicos de cada um dos pontos. Mas antes de falar dos pontos, aqui principalmente qual é o objetivo desse plano. Obviamente que o plano começa com o objetivo de preservação da empresa e sua possibilidade de execução no longo prazo.
Ele também tem o objetivo de um tratamento adequado a todos os credores e suas condições específicas. Nós sabemos que existem credores com condições específicas, os credores que vão fazer novos aportes precisam ter diferenciações para poder ter um incentivo de participar desses novos aportes e assim por diante. Nós temos também a necessidade de ter um plano que seja passível de angariar o apoio necessário à sua aprovação. De nada adianta ter um plano que funciona se ele não é um plano aprovável, se não é um plano aceito pela maioria dos credores. E, finalmente, ele é um plano que tem que ser capaz de trazer novos recursos para a companhia, para que ela possa cumprir essa última fase de redução de custos ligada à concessão, a sua transformação em autorização ou o seu encerramento, a redução dos custos associados a isso e o contínuo crescimento da fibra. Eu pediria então que a gente passasse para o próximo slide, mostrando só 2 slides muito rápidos para vocês em relação ao que são os planos atuais. Nós começamos pelo levantamento de novos recursos, como eu mencionei, a necessidade do plano atual. E esses novos recursos podem ser levantados com credores concursais e um pedaço desses novos recursos também com terceiros, seja para a execução do plano de negócios, seja para o pagamento dos créditos abrangidos no PRJ ao longo da sua execução. Ele também tem a novação dos créditos quirografários que elegerem prover esse novo financiamento com posição sênior e um pacote de garantias e com uma previsão de repagamento antecipado com recursos provenientes da venda de ativos previstos em plano. Então, os credores que trouxerem, aportarem esses novos recursos, terão garantias associadas ao repagamento desses novos recursos e um pedaço dos seus recursos antigos, associados também a um repagamento antecipado devido à venda de ativos. Ele tem a emissão desses instrumentos de dívida, incluindo dívida participativa com posição subordinada no pacote de garantias aos créditos que elegerem não prover um novo financiamento. Então, esses credores terão uma parte da sua dívida instalada para prazos futuros, uma parte convertida em títulos de dívida participativa, que tem o direito de auferir resultados com os resultados futuros da companhia. E ele tem também termos de pagamento diferenciados a fornecedores parceiros, e, finalmente, uma opção de reestruturação de crédito de fornecedores take or pay de parceiros. Passando para a próxima página, a gente tem um nível minimamente maior de detalhes. E aqui a gente vê que nos créditos de classe 1 e classe 4 não existiu nenhuma modificação. Então, esses créditos eles estão, obviamente, mantidos nas suas condições atuais. Nos fornecedores parceiros, como condições de continuar provendo bens, conteúdos, direitos, serviços e adimplentes com seu compromisso de não litigar, foram propostas condições diferenciadas de pagamento com base no valor do crédito. Então, créditos até R$100 mil, entre R$100 mil e R$1 milhão, entre R$1 milhão e R$10 milhões e acima de R$10 milhões. Nos fornecedores take or pay, também adimplentes com o compromisso de não litigar, foram propostas condições de diferimento de alguns componentes de pagamento a partir de 2024, esses diferimentos garantidos também com determinados recursos da companhia, um repagamento antecipado desses diferimentos com recursos de venda de ativos e uma extinção de obrigações financeiras a partir de junho de 2027. Para os credores que optarem por prover dinheiro novo, prover novos financiamentos para a companhia, novamente, participando do dinheiro novo, elegendo por participar do dinheiro novo, vai existir uma novação da parcela de crédito por meio de um instrumento de dívida com vencimento em 2028, e esse instrumento é relativo aos títulos existentes, a capitalização de uma parcela remanescente de crédito via um aumento de capital até o limite do capital autorizado da companhia e, em caso de vendas de ativos, um repagamento antecipado. Aos demais credores financeiros não provedores do dinheiro novo, novamente com a condição de adimplência com compromisso de não litigar, para a opção 2, vai existir a novação de uma parcela de dívida em instrumento com garantia subordinada em um prazo posterior, e o restante da dívida inscrita na lista de créditos será convertida em títulos participativos da companhia. E, finalmente, como a opção 3, são aqueles credores sem a obrigação de assumir compromisso de não litigar. Obviamente, a intenção aqui não era entrar nos níveis mínimos de detalhe do plano, que estão bastante bem descritos no plano, apresentados nos autos, mas apenas de dar uma visão geral de onde nós estamos em relação ao plano que foi proposto.
Nesse momento, o que tem acontecido ao longo dos últimos dias, semanas e meses? Apesar do grande avanço que nós tivemos nas negociações, vários desses detalhes que foram discutidos com os vários grupos de credores ainda precisam de algumas definições finais e negociações, novamente, de detalhes, para que nós possamos chegar a esse plano viável e com o apoio da maioria dos credores. Aproveitando a importância da Assembleia Presencial que nós estamos hoje conduzindo, a empresa gostaria então, dessa maneira, senhor presidente da mesa, de solicitar a suspensão da... Tá ok, com certeza, por favor. Bom dia a todos. Eu queria dar continuidade aqui ao rito assemblear e solicitar ao secretário da Assembleia, doutor Luciano Bandeira, que faça a leitura da ordem do dia. Agora, ressalvando que nós temos dois tópicos em função da decisão de ontem da doutora Caroline, da palavra para a Anatel, que a gente gostaria de disponibilizar essa palavra depois da leitura do doutor Luciano, da ordem do dia, e da votação dos credores em relação à suspensão da Assembleia para uma nova data, caso a Anatel queira trazer isso aí, que é um pedido dela e está determinado na decisão de ontem. E nós estamos sugerindo a data do dia 25/3 para atender a demanda deles, ou seja, depois do dia 23, que é a data fatal do assunto da arbitragem. Doutor Luciano. A Assembleia... É isso aí, pessoal. Provavelmente, né, isso aí já tinha sido conversado internamente entre todas as partes envolvidas ali, a Anatel, a Oi, o pessoal da administração judicial, enfim, né, bem como com o aval do Poder Judiciário e também com os credores. Olha quantas partes, né? A data da AGC para o dia 25 de março, por quê? Porque vai ser depois ali do dia 23, que é a data onde o Tribunal de Contas da União, junto à Oi, junto à AGU e as demais entidades públicas envolvidas, Ministério das Comunicações, devem dar a martelada na questão ali da mudança, né, de concessão para autorização, e devem também a decisão final, que todos nós, né, já sabemos, assim, ou temos a grande esperança que deve ser favorável à Oi. A Oi ela deve conseguir mudar da concessão para autorização com o aval do TCU, com o aval da Anatel, com o aval do Ministério das Comunicações, e muito provavelmente a dívida que a Oi tem junto à União vai ser compensada nisso daí. Vamos continuar aqui. Já agradecer a sua presença aqui no canal Investir Sempre. Por favor, se inscreva no canal. Meu nome é Guilherme Borges e vamos lá. E os atores envolvidos no nosso processo de recuperação judicial até aqui, a começar pelo juízo da recuperação, na figura da juíza Caroline Fonseca, passando pelo Ministério Público, na figura dos promotores Pedro Rubim e Leonardo Marques, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na figura da desembargadora Mônica de Piero, pelo Superior Tribunal de Justiça, na figura do ministro Marco Buzzi, pela administração judicial conjunta, aqui presente na nossa mesa, aos credores, aos fornecedores com os quais nós temos interagido e para os quais pedimos o apoio para essa sequência de negociações de modo a chegar a bom termo, e, por fim, a todos os milhares de colaboradores e também às centenas de assessores que têm trabalhado tão intensamente, com tanta dedicação, para seguir buscando o sucesso desse processo. Essa manifestação da companhia, eu passo novamente a palavra para a mesa, presidente. Doutor Rodrigo, nós vamos conceder então a vocês 1 hora, não mais, porque já houve bastante delongas e nós estamos nos reunindo presencialmente. Depois da suspensão, ouviremos a Anatel, votaremos a suspensão para uma data superior, porque isso é uma decisão soberana dos credores, e caso seja aprovada, remarcaremos a continuação da Assembleia para o dia 25, caso não, prosseguiremos no rito da presente Assembleia Geral de Credores. São 11h53, nós retomamos às 12h55. Muito obrigado. Pois é, pessoal, eles vão retomar, né? Agora, almoçar provavelmente.
Mas é isso. Deveremos ter, então, a Assembleia Geral de Credores no dia 25 de março. Vamos ver o que os credores vão votar, né, nessa primeira etapa. Então tá aí, principalmente as falas do Rodrigo Abreu, né? E aí vamos ver no restante da tarde o que eles vão decidir aí. Mas deve ser bem nessa linha mesmo, a AGC, no dia 25 de março. Vou fechar esse vídeo por aqui, nessa primeira etapa do vídeo, fecho por aqui, mas continuamos acompanhando, tá, pessoal? E vou passando as atualizações para vocês conforme as coisas forem acontecendo. Fico por aqui, muito obrigado pela sua presença nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo. Muito obrigado por você estar aí no canal Investir Sempre. Se inscreva mesmo no canal, venha fazer parte da nossa comunidade, ratificando que tudo o que foi mostrado aqui no vídeo não representa recomendação nem de compra, nem de venda e nem de manutenção de ativos. Um forte abraço a todos vocês. Se inscreva mesmo no canal Investir Sempre. Quem aqui vos fala é Guilherme Borges, dono do canal. Um abraço, até a próxima. Fui.